Quero saudar a todos com um bom dia, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar na Palavra de Deus nessa oportunidade. Quero convidar vocês a acompanhar a leitura que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo de número 11. Diz assim a Palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que o levaram pararam e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Graças a Deus pela palavra de Deus. E aqui nesse texto nós vemos essa palavra registrando o encontro de duas multidões. Aqui, bem no início no texto, conta que Jesus está chegando na cidade de Naim, e quando ele vem chegando perto das portas da cidade, ele vem chegando e ele está acompanhado de uma multidão, os seus discípulos e muitas pessoas que estão seguindo a ele. E quando ele vai com essa multidão, vem vindo uma outra multidão. Essa multidão vem da cidade de Naim, e ela vem seguindo um cortejo fúnebre, um enterro. Ela vem seguindo uma mulher que é viúva e que agora tinha um único filho jovem, e esse filho tinha morrido. Então duas multidões estão vindo de encontro. Uma, pessoas seguindo Jesus, a vida, com alegria, ouvindo a palavra de vida, se enchendo de fé, vivendo um momento maravilhoso, especialmente porque estavam seguindo Jesus. O motivo daquela multidão estar seguindo naquela direção era porque estava seguindo Jesus. Agora, outra multidão que vem, ela já muito diferente da multidão que segue Jesus, é a multidão que segue um defunto, segue um morto, segue uma pessoa, vai junto com uma pessoa que está vivendo um momento trágico na vida, está passando um momento muito difícil na vida, pelo qual todos em algum dia vão passar, ou seja, indo na multidão, ou mesmo, por que não dizer, algum dia, cada um também ser seguido como aquele jovem. É verdade. E ali estava então uma outra multidão, uma multidão cheia de alegria seguindo a vida, a outra multidão triste, chorando, passando um momento e compartilhando de uma tragédia, de uma fatalidade da vida. Hoje, nesses dias, nós estamos vendo também, nesses dias de pandemia da Covid-19, nós estamos vendo uma multidão de pessoas envolvidas por um clima, uma atmosfera de morte, de medo, de tristeza, de depressão. O assunto é quase constante na televisão, nos noticiários, é sobre essa atmosfera dessa pandemia, essa tristeza que as pessoas andam, essa dor que muitos estão passando de ver o seu ente querido sendo levado, o curso das coisas. Se não bastasse a questão da vida, da saúde, que é o bem mais precioso na terra, ainda também tem a questão que tem a ver com a vida, que é a questão econômica, muitas pessoas perdendo seu emprego, seus negócios, sua fonte de renda, sua forma de ganhar o pão de cada dia, de cumprir com seus compromissos, as dívidas aumentando, compromissos financeiros ficando prorrogados mais para frente, e isso tudo um curso da vida, seguindo um curso que traz tristeza, que traz expectativa de trevas, que traz choro, momentos difíceis da vida. Muitos estão passando por essa experiência e chorando. Mas eu e você,
que estamos seguindo Jesus, apesar desses pesares que eu estou aqui falando, nós que estamos seguindo Jesus, nós temos condições de seguir em alegria, de seguir tendo paz, porque nós podemos confiar nele, nós sabemos que ele está na nossa frente, que ele é o autor da vida, que nós não precisamos ter medo dessas expectativas negativas que estão nessa terra, porque ele é o nosso pastor, não nos faltará, porque ele é o Senhor que nos sara, porque ele que nos deu a vida eterna. A morte não tem poder sobre nós, a morte física sim, mas a morte eterna não. Então nem medo da morte nós precisamos ter. Nós fazemos parte dessa multidão que segue ao Senhor e que vê a vida do Senhor fluindo, e sabemos que ele também tem poder até sobre a morte. Basta que ele dê uma palavra e até a morte tem que respeitar a palavra dele, né? Então o texto aqui fala sobre isso. E olhando aqui o motivo dessa multidão que está triste, chorando, indo naquele caminho, é por causa não apenas do defunto, mas da mãe. Porque o defunto morreu, mas a mãe que está ali, aquela mãe, que é uma mulher viúva, que já tinha passado pelo momento de perder o marido tinha falecido, ela já tinha passado por aquele mal, por aquele problema de perder um ente querido, e se não bastasse agora, de mal veio a pior, de mal a pior, porque agora o seu filho único, jovem, faleceu. Então essa mulher está ali com o seu coração muito apertado, muito triste, só Deus e ela sabe a tristeza dela, a situação que ela está, mas acontece o seguinte, ela nem imagina, ela nem sabe, ela nem pensaria nem pedir, mas está chegando ali para perto dela, junto com aquela multidão, liderando aquela multidão, aquele que poderia e iria vencer o mal, iria mudar tudo na vida dela, aquele que tem poder para fazer todas as coisas, aquele que tem poder sobre o impossível. Jesus estava vindo em direção a ela e aquela multidão chorosa, aleluia. E nós vemos aqui a palavra de Deus fala para nós que o Espírito do Senhor, lá em Isaías 61, ele vinha sobre ele, para ele trazer óleo de gozo no lugar da tristeza, vestido de louvor no lugar do espírito angustiado, aquele que traria alegria no lugar da tristeza, e Jesus vem para fazer isso. Eu quero dizer para você, creia que Jesus ainda é o mesmo, ele ainda tem poder para tirar a tristeza, ele tem poder para vencer essa depressão, ele tem poder para cuidar do seu coração, da sua vida e mesmo das circunstâncias externas que ao seu redor. Ele tem poder, ele está vindo, ele está fazendo algo, ele tem um propósito em tudo que nós estamos passando, que você está passando, pode ter certeza disso. O texto bíblico diz então que vem uma multidão seguindo aquela mulher, e nessa multidão, com certeza, você já deve ter alguma vez já seguido no enterro vai aquela multidão, e ali tinha os familiares, amigos mais íntimos, vizinhos, colegas de trabalho, né, os conhecidos, talvez até algumas pessoas convidadas para ir também, né, e foi ali aquela multidão. Entre aquelas pessoas também, amigas, entes queridos, vizinhos, conhecidos, tinha também os pranteadores. Os pranteadores naqueles dias, eles eram pessoas que eram contratadas para chorar nos velórios, para que eles pudessem causar uma impressão que aquele falecido era muito querido, muito valioso, muito precioso. O sepultamento para os israelitas era uma coisa assim, muito respeitosa, eles se dedicavam em homenagear ao máximo aquele que tinha falecido. Então, esses pranteadores, às vezes, eles eram contratados, eram pagos para eles virem ali e chorar no velório e fazer aquela cena e aumentar aquela atmosfera de luto, de tristeza, né? E era exatamente isso que eles iam fazer ali. As pessoas olhavam chorando e pensavam até que era parente, mas eles eram verdadeiros atores, que eles fingiam estar tristes, choravam literalmente ali, era profissão deles, né? Eles faziam isso. E a gente pensa nisso olhando para esses dias, quantos que estão sendo só pranteadores, estão chorando, mas não estão chorando de verdade, estão somente chorando por dinheiro, estão chorando para criar uma atmosfera de tristeza maior ainda do que já está, né? Se você liga a televisão aí, na tal de Rede Globo ou outras redes de televisão, você vai encontrar os pranteadores querendo passar
alguns governantes, alguns políticos querendo aproveitar a situação para fazer política e estão querendo demonstrar que estão se importando muito com as mortes, com a doença, com a pandemia e com tantas essas coisas. Mas, irmãos, Deus sabe de todas as coisas, meu amigo, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe quem é que realmente está chorando quando você chora, e Deus sabe realmente quem está sorrindo quando você sorri. Sim, porque tem vezes que você chora e alguém vem e demonstra chorar mesmo, mas por dentro está rindo. E tem pessoas que também, quando você está sorrindo, elas vêm sorrindo, mas por dentro elas estão tristes. Isso aí acontece, mas tem uma coisa, independentemente disso, independentemente de alguém desejar que você esteja mal ou que não esteja bem, independentemente disso, quando Jesus vem em direção à sua vida, Ele faz o melhor por você e ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir. Jesus estava vindo em direção a essa pessoa, a essas pessoas. Jesus estava vindo, Ele ia fazer algo, Ele ia falar e fazer algo. E o texto nos faz ver isso, porque aquela mulher, para ela, parecia que tudo estava acabado mesmo para a vida dela. Não tem mais o marido, não tem mais o filho. Naqueles dias não tinha INSS, não tinha Previdência Social. Se a mulher ficasse desamparada, sem o marido e sem um filho que trabalhe, ela poderia até morrer de fome. Então, para ela, estava tudo acabado na família dela, estava tudo acabado. Acabou o casamento pela morte do marido, acabou as finanças dela, acabou o recurso dela. O que seria da vida dela? Para ela parecia estar tudo acabado. Talvez, meu querido, minha querida, você esteja passando um momento na sua vida que você está pensando, nessa parte aqui já está tudo acabado, já não há mais esperança, já não tem mais jeito, agora é tarde demais, o pior já aconteceu, o auge do problema chegou a um ponto que não tem mais como reverter, já está impossível, já está tudo perdido, já faliu, já fechou, já acabou, já estou sem dinheiro, estou sem emprego, já perdi aquilo, já perdi isso e aquilo. Talvez você esteja assim, mas eu quero te dizer que essa mulher estava assim, mas Jesus estava vindo ao encontro dela e ia mudar tudo. Eu quero dizer para você, e creia na palavra de Deus, creia na pregação da fé, creia, Jesus também está disposto a vir fazer uma grande mudança em seu favor. Tenha ânimo, tenha esperança, tenha fé, porque Ele também já está chegando aí para te socorrer, Ele está chegando aí para fazer o impossível em seu favor. Você pode crer na palavra do Senhor, você pode crer em Jesus, Ele pode mudar tudo em sua vida, Ele pode transformar todas as coisas. Olha, o texto diz então que Jesus se achegou a ela. Diz o texto aqui, na palavra do Senhor, aqui no versículo de número 12, e quando chegou à porta, os que estavam levando o defunto, filho único da viúva, com ele uma grande multidão da cidade, e diz o texto, e vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela. O Senhor então, Ele se achegou a ela e Ele olhou para ela, vendo-a, o Senhor se moveu de íntima compaixão. Eu quero te dizer que assim como Jesus viu essa mulher, Ele está vendo você. E Ele viu ela muito melhor do que as pessoas veem, porque as pessoas só veem o exterior, as pessoas só veem a condição atual da pessoa, mas o Senhor, Ele vê o coração. Ele viu o que se passava dentro dela, Ele viu a alma dela, o aperto que ela estava, Ele viu como ela estava, e Ele está te vendo aí, meu querido, que está ouvindo essa mensagem, Ele está bem presente aí, está vendo como é que está teu coração, teus pensamentos, tua alma, como é que você está encarando essa situação, Ele está vendo tudo. Jesus, quando Ele olha, Ele vê e sabe tudo. Ele olhou para ela também, Ele sabia o passado dela, a história de vida, todo o sofrimento que ela já tinha tido, quantas coisas já tinham se passado com ela, a perda que ela tinha tido do marido, né? Toda a situação que ela já tinha passado. Ele está vendo, Ele sabe de todas as coisas, e Ele vai fazer algo extraordinário por ela. E interessante dizer que Ele vai fazer algo por ela que ela nem pediu, que ela nem orou, mas por compaixão. O texto diz que Jesus, vendo a situação dela, diz o texto que então Ele moveu-se de íntima compaixão por ela. Irmãos, amigos, coisa boa de nós sabermos é que Deus tem compaixão, que Deus tem um grande amor por mim, por você, por cada ser humano. Deus nos amou, viu a nossa condição, teve tanta compaixão e amor que Ele deu o seu próprio Filho Jesus para tomar o nosso lugar lá na
cruz, para pagar o preço da nossa salvação, para carregar os nossos pecados, a nossa culpa. Para isso Jesus veio ao mundo, para morrer pelos pecadores, para morrer por mim e por você, porque Ele se compadeceu, porque Ele nos ama. Em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Então o Senhor Jesus ainda hoje está olhando para mim, para você, para todo ser humano, e Ele quer entrar com uma providência. Ele quer trazer para você perdão, restauração, transformação, renovação. Ele quer fazer todo bem a você. Basta que você creia nele, que você entregue a sua vida nas mãos dele, que você o receba como seu Senhor e Salvador, e você vai experimentar tudo o que ele veio fazer para você, assim como eu e muitos temos experimentado, e você vai passar a fazer parte da multidão daqueles que seguem ao Senhor e estão vivendo uma vida feliz, uma vida firme, confiante, tendo esse Deus à frente. Então aqui o texto diz que ele moveu-se de íntima compaixão por ela, e então, por conta disso, ele veio em direção. O texto diz, como ele teve compaixão, ele então veio e disse para ela, não chores. Olha, que palavra é essa? Eu não tenho condição de chegar para uma mãe que perdeu um filho único, que está ali com um filho morto ali no caixão, e dizer, não chore. Como nós não sabemos nem o que dizer. Eu não saberia nem o que dizer para uma mãe numa situação dessa. Quanto mais dizer, não chore. Mas quem falou com ela, não chore, não é qualquer um, não sou eu. Não é você, não é qualquer ser humano comum. Quem falou para ela, não chores, é aquele que tem poder para mudar todas as coisas, todas as circunstâncias que a faziam chorar. É aquele que tem poder para mudar todas as circunstâncias que estão fazendo você chorar hoje. Aquelas pessoas todas vislumbrando, testemunhando o choro, o sofrimento, a tristeza daquela mulher. Estava todos ali, mas Jesus vem e fala para ela, não chores, porque Jesus, ele sabe o que ele vai fazer, ele tem poder, e ele, quando ele diz isso para ela, é uma palavra que ele fala para ela se consolar. Olha, porque uma coisa é quando o ser humano comum diz uma coisa assim, né? Uma palavra dessa, mas outra coisa é quando Deus mesmo, na pessoa de Jesus, fala, não chores. Se ele está falando não chores, é porque ele vai garantir, ele garante, tem poder de garantir que ela não precisa mais chorar. E para isso ele então vai mostrar agora que ela não precisa chorar. Ele então, o texto diz que ele vem, se achega ali e toca no esquife. Esquife eram as alças que carregavam aquela padiola que levava o defunto mumificado. Eles enrolavam com alguns defuntos, né? Eles enrolavam, aquele jovem talvez não estava enrolado, certamente não estava, não sei. Mas ele toca no esquife. Quando ele toca no esquife, diz a Bíblia, está escrito aqui, quando ele toca no esquife, eles pararam. Quando Jesus toca, ele para tudo. Quando Jesus tocou ali, Jesus parou aquele curso. Eles iam num curso, vamos para o enterro, vamos para o pior momento, vamos para a despedida, está tudo acabado. Mas quando Jesus chega e toca, ele para aquele curso. Eu quero te dizer, meu querido, minha querida, tenha fé em Jesus, porque Ele está pronto a tocar. E a hora que Ele tocar, Ele toca aqui no esquife, significa que Ele toca, Ele vai em cima do problema, e quando Ele toca, Ele para tudo. Aleluia! Nesses dias, Deus tem parado tudo também. Muitas pessoas têm parado tudo. Ah, pastor, mas Deus colocou essa pandemia, Deus colocou essa doença. Não, isso já está no mundo. O pecado, por ter entrado no mundo, há doenças, enfermidades, vírus, tudo isso já está no mundo, isso é até natural. Só que nesse momento, desse curso, dessa situação toda, ele para tudo, ele parou tudo, está tudo parado. A maioria do comércio está parado, os cultos dentro das igrejas está parado, mas fora não, porque a igreja somos nós. Mas ele parou tudo para ele fazer um grande milagre. Aqui ele para tudo e ele vai fazer um grande milagre. Quando diz a Bíblia, todos pararam, ele virou-se para o jovem e ele agora vai falar com o jovem. Ele já tinha falado com a mãe, ele tinha tratado com a mãe, agora ele vai tratar com aquele jovem.
Ele vai falar com aquele jovem, e a palavra que ele vai falar é uma palavra de vida que vai ressuscitar aquele jovem. Ele vai falar com ele. Olha, eu quero dizer uma palavra aqui para as mães. Você, mãe, que tem um filho que está como morto espiritual, ele está indo com as multidões para o pior lugar. Ele está indo num curso que é um curso que parece que não tem mais jeito, não tem mais retorno. A direção que está indo, esse vício que ele se envolveu, essa pessoa que se envolveu, com essa gente toda, com essas coisas que ele se envolveu. Alguns se envolveram com os vícios, outros com o ocultismo, né? Outros com a heresia, outros com a maldade, outros com a violência, com o crime, com a prostituição, com a pornografia, com o vício da internet, tantas outras coisas. Talvez você que é mãe, ou você pai também, eu vou lhe dizer uma coisa: você está vendo seu filho assim, e você pensa, e agora o que será? O que será? O que será que essa mulher, mesmo sem ela orar, Jesus foi falar com aquele filho morto, e a palavra dele é capaz de ressuscitar o morto. Eu quero dizer para você, mãe, para você, pai, se você tem um filho que está indo também num curso que parece impossível de reverter, que vai de mal a pior, eu quero te dizer que Jesus vai tocar, Jesus vai dar uma parada. Não se assuste se ele parar o curso dele. Ela está indo, aquela filha, aquele filho está indo em certos cursos, certas direções, está seguindo certo costume, padrão de vida, que você sabe que aquilo ali é uma coisa ruim, que vai para pior ainda. Mas Jesus não se assusta se ele der uma paralisada. Tem hora que Deus tem que dar uma travada para Deus trabalhar, para Deus operar na vida da pessoa. E ali Jesus travou aquilo tudo e foi falar com aquele jovem. E ele disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E naquele momento que ele deu aquela palavra, a morte saiu, todo aquele mal se foi desfeito, foi destruído ali, e ele então voltou à vida. E diz a Bíblia então que ele se assentou. Isso me faz pensar num detalhe: talvez ele estava meio enfaixado, porque ele só se sentou, mas não estava tanto não, porque ele se assentou e começou a falar. Ele demonstrou vida, ele reviveu e ele começou a falar, e todos ficaram maravilhados ali naquele lugar, meu querido, e foi uma bênção, uma coisa maravilhosa. A tristeza daquela mãe foi embora, é claro, todo o mal foi desfeito. Aquela multidão que antes vinha chorando, lamentando e falando só de morte, só da tragédia, só da tristeza, igual tá muitas pessoas nos dias de hoje, quando Jesus veio, tocou ali, interviu, falou, operou, pronto, mudou tudo. Aonde Jesus passa, tudo se transforma. Aonde Jesus toca, ele faz um milagre, aleluia. E ele está também pronto a tocar na sua vida. Ele está pronto a tocar na vida de alguém por quem você está chorando. Você que é pai, você que é mãe, você esposa que tem chorado por esse esposo, você homem que tem chorado por causa da situação dessa pessoa, dessa mulher, né? Dessa pessoa aí que está aí, está doente, essa pessoa que está indo num curso que parece que não vai perder a vida, ou parece que vai falir mesmo, ou parece que vai tudo acabar de mal a pior. Saiba de uma coisa: Jesus, quando ele vem, ele fala, ele toca e ele dá uma palavra, ele opera e faz milagres. Ele é um Deus maravilhoso. Ele fez esse milagre ali. Então aquela multidão, aquela mulher e aquelas pessoas agora, elas puderam voltar a sorrir, elas puderam ficar felizes por causa da intervenção de Jesus ali naquele lugar. O texto diz que de todos se apoderou um temor, uma reverência, e eles glorificaram a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. É o que Deus também quer fazer na sua vida, é o que Deus quer fazer também na sua família, é o que Deus quer fazer na vida de algumas pessoas, como ele disse aqui, por quem talvez você tenha chorado. Talvez você tenha chorado tanto que nem está orando, ou talvez você nem conheça Jesus como essa mulher. Talvez ela não conhecia, mas ela passou a conhecer Jesus no momento mais difícil, mais triste da vida dela. Foi o momento que ela conheceu Jesus, conheceu o poder de Deus, conheceu o amor de Deus na vida dela. Quem sabe você tem alguém aí que está precisando conhecer o amor de Deus, o poder de Deus. Quem sabe é você mesmo que está precisando desse toque dele na sua vida. Ou quem sabe você já tem sido tocado. O curso que você ia foi travado. O ritmo que você ia levando na sua vida
de repente até aparentemente parecia bom, mas não era bom, ia dar em coisa ruim, Deus já travou, Deus parou tudo para fazer um milagre na sua vida. Então nessa oportunidade, creia no poder da palavra de Deus. A Bíblia diz que aquelas pessoas glorificaram a Deus, que a fama de Jesus correu por toda a Judéia e as terras circunvizinhas. E quando Deus derramar também um milagre tão grande na sua vida, na sua família, na sua vizinhança, essas pessoas que te viram chorando, que te viram passando o que você está passando, essas pessoas que ficaram assistindo o que está se passando com seus filhos, ou aquele filho, aquela filha que estava indo numa direção, num curso de destruição, essas pessoas que viram essa situação, que testemunharam publicamente essas coisas acontecer, agora elas vão testemunhar e elas vão ver a transformação e o milagre que Deus vai fazer. Elas vão ver isso, e isso vai servir de fama para o nome do Senhor Jesus, para o poder da palavra de Deus. As pessoas vão testemunhar e dizer: olha, Deus fez um milagre na vida daquela moça, daquele moço, daquele marido, daquela mulher, daquela pessoa. Deus transformou aquela família toda, porque Deus tem poder para isso, e é isso que Ele faz. Ele é especialista nas causas impossíveis, Ele tem poder sobre todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso, amém? Então guarde essa palavra no seu coração, creia nela, porque aonde Jesus passa, tudo Ele transforma. Recebe essa palavra, recebe essa bênção, em nome de Jesus, amém.